Como sempre, com o Nuno Rogério e o José Milhazes, por quem começo, José, temos falado nas últimas semanas de problemas crescentes, tensões crescentes na chamada frente russa e há desenvolvimentos. Exato, há um aquecimento muito forte que, se não significar um desvio das atenções de problemas mais importantes, trata-se de uma crise gravíssima dentro da elite russa. Um antigo general e deputado comunista da Duma, da Câmara Baixa, Viktor Sobolev, declarou que avisou que os soldados russos que queiram passar do serviço ao Estado para a Wagner poderão incorrer em prisões em prisão numa pena de 10 a 15 anos. Isto porque, segundo ele, a Wagner, e cito, não passa de uma força armada ilegal. Isto é um deputado muito pró-Putin que, se fala assim, é porque pode. A resposta de Prigozhin não se fez esperar e foi a do costume. Chama-lhe o cobarde de cartão, pega nas tuas coisas e corre para a frente. Mostra o que podes fazer, palrador desmiolado. E neste vídeo que nós vamos apresentar, os mercenários vão ainda mais longe nas suas ameaças e prometem fazer sexo anal com o general e outros como ele na Praça Vermelha. Isto pode ser interpretado como uma ameaça de golpe militar e levar o Kremlin a acusar Prigozhin de alta traição, que é o que parece que poderá vir a acontecer. E isto poderá acontecer se as tropas russas continuarem a perder Bakhmut. Alguém vai ter que ser o culpado. Mas, como eu disse, isto pode significar o desvio, nomeadamente, de algum preparativo militar russo. Porque os russos devem estar a preparar alguma coisa. Nós não podemos agora imaginar que a Ucrânia está a preparar uma ofensiva e os russos estão à espera da ofensiva e não preparem nada. Por isso também pode ser um espetáculo para desviar a atenção desses preparativos. Simular umas dissensões no exército russo nem mais. Para fingir que estão fracos. Exato. Não é? Uma espécie de lobo com pele de cordeiro à espera dos ucranianos. Nuno, no teu caso, começamos pela chamada situação no terreno, onde há muito para dizer. Sim, o primeiro voltamos à questão de Bakhmut, onde é verdade que a Rússia controla praticamente toda a cidade, ou aquilo que resta da cidade, porque aquilo já não é uma cidade, aquilo é um monte de destroços, infelizmente, onde já não vive ninguém, mas por oposição a isso, os ucranianos começaram a controlar todas as aproximações, ou seja, a Wagner, ou aquilo que substituiu a Wagner, entra na cidade e os ucranianos estão agora a cercá-la, que é uma situação também paradoxal. Este é o comandante das forças terrestres ucranianas, o coronel-general Alexander Stanislavovich Syrskyi, que foi, mais uma vez, falar com os seus homens e contou mais ou menos o que é que está a passar, explicou que eles desbarataram, no fundo, as forças da Wagner, explicou uma coisa interessante, que eu não sei se explicaria em público, mas que explicou a esses homens, que disse, antes de pensarmos em qualquer grande ofensiva, em grande escala, nós temos que ir destruindo metodicamente depósitos de munições, quartéis e, no fundo, esfomear, digamos assim, o exército russo, atacando as suas bases na retaguarda, e já vamos falar sobre isso. E, portanto, esse é o primeiro dado. Realmente, a Rússia está a recuar de que forma significativa, ainda não podemos contabilizar totalmente. Há quem fale numa frente de 100 km, onde a Rússia, neste momento, está a ter que sair. Há outros que falam numa frente bastante menor. Mas acho que estamos numa situação em que todos os dias se avança e se recua naquelas posições em todo o Donbass. Agora, o que está provado, isto foi aliás logo anunciado pelo Estado-Maior russo, foi a perda de 2 oficiais russos muito importantes. Um, que nos vai aparecer aqui, que é o coronel Yevgeny Borovko, que era o comandante do chamado grupo político-militar do 2º Corpo de Exército. O grupo político-militar, ou o GVPU, foi criado pelo Ministro da Defesa Shoigu há 4 anos, 5 anos.
É uma repetição de uma tradição soviética que é de criar, no seio das Forças Armadas, uma espécie de um corpo de conselheiros políticos que vão moralizar as tropas, vão ver se elas se desviam, digamos assim, do espírito patriótico, entre aspas, vão-lhes ler histórias, vão-lhes mostrar manuais, vão ensiná-los a cantar, vão ensiná-los a marchar, vão ter reuniões psicológicas. Portanto, este Chamado homem... manter a moral. Manter a moral e foi, no fundo, este homem que era importante nessa estrutura, que está aqui com Vladimir Putin, que morreu em Bakhmut. O segundo, muito importante também, porque era uma espécie de uma lenda para o exército russo que está em Luhansk, este coronel, o coronel Vyacheslav Makarov, que era o comandante da 4ª Brigada Motorizada Independente de Infantaria. Ele está aqui a ser entrevistado na televisão russa, há uma granada que explode ao pé dele, ele praticamente não se move, apesar do jornalista estar muito perturbado. Este homem, que era considerado um bom combatente, foi realmente também apanhado pelos ucranianos numa emboscada em Bakhmut e também foi uma notícia importante para a Ucrânia. Um terceiro homem, que era o ministro da Administração Interna de Luhansk, do Oblast de Luhansk, e que chefiava a polícia secreta. Este homem chama-se Igor Kornet, estava numa barbearia e foi, no fundo, atacado com um míssil de precisão, um Storm Shadow, de que temos andado a falar aqui há algum tempo. Este Sr. Kornet é bastante importante, para além de ser o chefe da polícia secreta local, está sob sanções dos Estados Unidos, da União Europeia, da Suíça, que não costuma sancionar pessoas por questões menores, e era considerado um homem que aterrorizava a população de Luhansk, que era daqueles homens que chegavam a uma casa e entrava sem bater à porta e à noite, sem tocar à campainha. Mas este foi um ataque deliberado. Este foi um ataque deliberado cirúrgico dirigido a ele. E que está na linha de vários ataques que nós temos andado a referir. O último que referimos foi na sexta-feira, precisamente o primeiro, com os tais mísseis anglo-franceses, os Storm Shadow, que são mísseis de cruzeiro que estão a ser neste momento fornecidos aos ucranianos, já estão dentro da Ucrânia. Quantos é que são? São bastantes e têm produzido resultados. Uma última coisa sobre a frente que mostra um bocadinho o surrealismo da guerra, e temos andado aqui muitas vezes a mostrar, andamos à volta desse surrealismo. Forças especiais ucranianas numa operação secreta, seguidos por um bando de patos que, obviamente, tornam a operação menos secreta, mas que abrem um sorriso em todas as pessoas, porque há, no fundo, também na guerra, estes corredores de luz surreais que nos fazem pensar que a humanidade pode ser surpreendida por isto. Zé, entretanto, voltam velhos fantasmas e velhos ódios, não é? Exato, mas eu queria aqui acrescentar ao que o Nuno disse, que hoje o chefe dos serviços secretos ucranianos, Budanov, veio reconhecer que os atentados contra personalidades, conhecidas personalidades russas, foi obra de homens dos serviços secretos ucranianos. E disse que irão continuar a realizar esse trabalho. Alguns dos atos. Sim. E que irá continuar, embora não tenha apresentado, claro está, nenhuma lista. Mas quanto a estas velhas pragas, historicamente, quando as coisas começam a correr mal na Rússia, os culpados são sempre os mesmos. Que são, por exemplo, o momento atual não é exceção. Nós vamos ver aqui Igor Strelkov, antigo comandante dos separatistas no Donbass, que vem prevenir que Prigozhin constitui um perigo muito grande, pois tem por trás dele pessoas muito influentes, próximas de Putin. E atenção, é também perigoso por não ser russo, mas judeu, como era a maioria dos dirigentes comunistas do golpe de Estado de 1917. Isto é um aviso à navegação muito forte. A segunda, que vamos mostrar mais tarde, um bocadinho depois disto, a fotografia de uma conhecida realizadora, cá está, de teatro russa, Evgenia Verkovich, está a ser julgada por ter encenado uma peça sobre jovens russas que se apaixonaram por terroristas do Exército Islâmico. Do Estado Islâmico. Do Estado Islâmico, peço desculpa. Esta peça é baseada em factos reais e recebeu até
um dos maiores prémios do teatro russo, mas há uns anos atrás. Hoje é considerada essa peça, e ela está a ser julgada, por propaganda do terrorismo. E um dos pareceres que foi dado pelos especialistas, mais propriamente por um especialista que diz ser especialista em destruologia. Destruologia? Sim, que é uma ciência criada por ele. Sim, calculo que foi por ele. Só pode ser. Ciência de um homem só. Ciência de um homem só. E ele escreve no seu relatório para o tribunal: essas pessoas, peço desculpa, são judeus. Já observei mais do que uma vez que os judeus apoiam ativamente os islamitas radicais e parece que fazem isso para fazer mal aos russos. Fim de citação. Antes disto, eu só quero apresentar um número para ver que há judeus que realmente têm juízo e saem antes que aconteça a desgraça, que é o que poderá vir a acontecer. Após o início da guerra, saíram da Rússia para Israel, porque podem ter saído ainda mais para outros países, 37.364 judeus. Já a preverem que esta... Uma grande parte dos quais são jovens, e jovens com ensino superior, que claro que fogem também à mobilização. Mas este ano foi um recorde de entrada de judeus em Israel e este número contribuiu muito para isso. É que não será alheia esta guerra na Ucrânia. Nuno, falemos das... Voltamos a falar de armas, neste caso das mais potentes, quase das estrelas do armamento neste momento em causa nesta guerra, não é? É verdade. Eu não sei se tu te lembras de 1991. Não sei onde é que estavas na altura. Estavas na RTP. Claro, estávamos os dois neste momento. Estavas os dois na RTP e lembras-te das famosas imagens dos duelos entre os Patriot e os Scud iraquianos. Sim. Que são mais ou menos as imagens que estás neste momento a ver em Kiev, em que neste momento tens os Patriot americanos, portanto os MiM-104, em várias versões, os PAC-3, os PAC-3 MSE, etc. E depois estes mísseis todos que nós estamos a mostrar aqui, que são os mísseis que, segundo os ucranianos, convém sempre citar as fontes, terão atacado Kiev ontem à noite. Os ucranianos dizem que são vários tipos de mísseis e drones. Temos ali primeiro os famosos mísseis Kinjal, os tais hipersónicos, que aparentemente não são tão rápidos como se pensava. Depois temos a seguir os mísseis Calibre, também famigerados, que são geralmente lançados a partir do Mar Negro. Depois temos 3 mísseis de defesa aérea e 2 mísseis de defesa aérea S-300 e um míssil também terra-terra de longo alcance. E depois temos os drones. 2 tipos de drones, os 6 drones, que são os tais de fábrica iraniana, ou baseados no modelo do Irão, e depois mais 13 drones, 2 Orlan e um chamado Supercamps, que são feitos na Rússia. Portanto, isto terá sido o que atacou Kiev na noite terrível de ontem. As pessoas, ninguém dormiu em Kiev, foi uma noite de pesadelo. Os ucranianos dizem que abateram todos estes mísseis, portanto, 100% de sucesso da sua defesa aérea. Isso é um triunfo Patriot, não é? Se for verdade, é um triunfo enorme, se bem que, não te esqueças que Kiev é talvez hoje a cidade mais defendida da Europa em termos de sistemas aéreos. Quer dizer, nós temos sistemas de curto alcance, curtíssimo alcance, médio alcance, longo alcance. Esta é uma imagem que é um vídeo que correu o mundo e que é polémico, porque trata-se, no fundo, de um cidadão ucraniano, neste caso uma cidadã ucraniana, que filmou toda a noite. Mostra onde é que os mísseis estão a ser disparados, mostra os vários tipos de mísseis, portanto, os vários tipos de Patriot. Estamos a falar essencialmente de 2 tipos de Patriot, o PAC-2, que é um míssil mais lento para um determinado objetivo, e o PAC-3, que é um míssil mais rápido. Temos mísseis que podem interceptar outros mísseis a muito curta distância e outros que precisam de espaço, digamos assim, para se movimentar. Portanto, depois, uma senhora ingênua que não devia estar a filmar de onde saem os... Ela pediu hoje desculpa, defesa, não é? Ela pediu hoje desculpa, disse uma coisa espantosa, disse assim, eu não sabia bem o que é que estava a ver, fui filmando, pronto. Mas seja como for... Vamos acreditar. Vamos acreditar. De qualquer maneira, este é um dos vídeos, porque há depois um outro vídeo, esse não sabemos quem é que o filmou, onde
tens outra vez os Patriot e outros mísseis, NASAMS, etc., a serem lançados. Portanto, tens ali os rastros dos mísseis a interceptar os outros mísseis. Nós não vemos a interseção em si, quer dizer, não vemos a explosão do míssil no ar. Mas vemos a ponto de origem. Sim, mas há depois esta imagem, e esta imagem é que está a correr o mundo, porque vais ver agora aqui uma explosão que não se percebe a que é derivada, aqui está, e que, segundo o Ministério da Defesa russo, é a explosão de uma bateria Patriot, que teria sido atingida por um destes mísseis Kinjal. Pronto. Há ainda um grande silêncio sobre o assunto. Eu não vou dizer todas as informações que já recebemos, até porque gostaria de continuar com este informador e, portanto, não vou dizer tudo aquilo que ele me veio dizer, mas aparentemente há um problema no funcionamento de um dos lançadores do Patriot. Aliás, foram encontrados Patriots em vários sítios de Kiev que foram mal disparados ou foram desviados. Portanto, há um problema. Esse problema tem que ser resolvido rapidamente pelos ucranianos e pelos Estados Unidos, que forneceram estes mísseis, não só os Estados Unidos, mas os alemães e os canadianos, que, no fundo, estiveram ligados a este fornecimento. Mas a verdade é que, neste momento, Moscovo diz que conseguiu destruir uma parte de uma bateria Patriot. Vamos ver os próximos dias o que é que nos vão dizer. O que nós sabemos é que, por exemplo, o míssil Kinjal, o tal míssil hipersónico, foi encontrado em pedaços em vários sítios de Kiev. Vamos mostrar aqui uma fotografia. Aqui está. Eu não sei se podemos tirar a legenda só para eu mostrar o pedaço que foi encontrado. Portanto, o pedaço que foi encontrado pertence àquela parte do míssil que nos aparece ali no ventre de um avião MiG-31. Portanto, estes são os tais mísseis que foram disparados da Rússia de Briansk, a 500 km de distância de Kiev. E já agora quero dizer que os russos conseguiram também esta semana algo que foi perturbante para os ucranianos. Destruíram este depósito de munições ucraniana. O Ministério da Defesa russo diz que isto é o maior depósito de munições da Ucrânia, fica em Khmelnytsky, portanto no ocidente da Ucrânia. Realmente este depósito foi totalmente destruído. As imagens são apocalípticas. Eu mostrei alguns vídeos sobre isto no Leste a Oeste de SIC Notícias no domingo. Agora, terá mesmo sido um depósito de munições da NATO, como diz o Ministério da Defesa russo, que era aqui que estavam a concentrar os meios para a contraofensiva? Não. Os ucranianos dizem que é um depósito de munições muito, muito antigo, que nunca tinha sido desativado, infelizmente. A Ucrânia tem muitos destes casos. Depósitos a céu aberto com centenas ou milhares de munições do tempo da Guerra Fria. E a prova de que este era um dos arsenais mais importantes da Guerra Fria, é isto que eu vos vou mostrar a seguir, são documentos da espionagem militar americana de 1964, portanto estes documentos já saíram do segredo. É da verdadeira Guerra Fria. Da verdadeira Guerra Fria, em que mostras precisamente o tal depósito, onde é que estão os bunkers, que estão exatamente onde estão agora. E, infelizmente, por razões burocráticas ou outras, os ucranianos não os desmantelaram. Isso provocou um dado terrível. Já agora, deixe-me só acabar, só para dizer que os russos terão gasto neste ataque cerca de 120 milhões de dólares, só nos mísseis que foram usados. E num dia em que o Ministério das Finanças russo referiu uma coisa muito importante. A Rússia, neste momento, só nos 4 primeiros meses do ano, tem menos 22,4% de receitas, menos 52,3% em gás e petróleo e tem mais 26,3% de despesas. Portanto, é um país que neste momento não está folgado e que precisa de continuar esta guerra e não sei se tem os meios financeiros para o fazer. Zé, continuamos a falar de problemas na frente russa, também na aviação. Exato. Foi um tema abordado pelo Nuno no programa Leste a Oeste, a queda de 2 aviões militares e 2 helicópteros também de combate, e onde morreram 8 pilotos. Está aqui a queda de um dos helicópteros. O mais interessante é o seguinte, é que nos dias que se seguiram, sublinho, nenhum dos 19 programas noticiosos dos canais públicos da televisão russa disse o que quer que fosse sobre esta tragédia. O silêncio foi total. Falou-se tudo. Crise económica na Ucrânia, eleições na Turquia e até um festival de mexilhão no Extremo Oriente. Isto faz-me lembrar uma velha anedota soviética. Napoleão, certo dia, exclamou: se eu tivesse um Pravda, ou seja,
um jornal como o do Partido Comunista Soviético, ninguém teria sabido que foi derrotado na Batalha de Moscou. Fica. É uma piada que se explica. Em francês tem mais piada. Que se explica por si. Sim, mas o sentido está lá. Nuno, falemos do que veio Zelensky neste autêntico périplo, turnê, o que lhe quisermos chamar, mas sem dúvida a reforçar a ideia de que a Europa está unida junto da Ucrânia. Se descontarmos um encontro com o Papa de que falámos aqui na sexta-feira e que é um encontro importantíssimo do ponto de vista simbólico, os outros 4 encontros foram com as 4 grandes potências europeias, a saber a Itália, a Alemanha, o Reino Unido e a França. Quer dizer, são os 4 grandes potências europeias, uma delas já não faz parte da União Europeia, o Reino Unido, mas o que é que o Zelensky conseguiu aqui? Conseguiu praticamente a promessa de que as Forças Armadas ucranianas até 2024 vão ser talvez as forças mais bem apetrechadas da Europa em vários setores militares. Primeiro, ainda não se prometeram os aviões, quer dizer, a Ucrânia ainda não vai receber aviões modernos, mas já vai treinar centenas de pilotos em aviões modernos, que poderão ser comprados em outubro. A Ucrânia parece que quer comprar 60 com dinheiro ucraniano, ou dinheiro emprestado, mas já não são doações, e vai treinar os pilotos. Os pilotos ucranianos, nós já aqui referimos isso várias vezes, são alguns dos melhores do mundo. Têm feito coisas perfeitamente extraordinárias, com poucos meios. Eu ia aqui mostrar este vídeo, muito rapidamente, de um Frogfoot. O Frogfoot é o Su-25, o Sukhoi 25, é um avião de ataque ao solo. Este homem é considerado um dos melhores pilotos de ataque ao solo da Ucrânia e são estes homens que vão, no fundo, e que fazem coisas espetaculares, que vão, no fundo, ser treinados, mas não vão ter que aprender muito, porque, no fundo, eles já têm uma larga base de treino, por exemplo, com aviões dos Estados Unidos e aviões de outros países da Europa. É também curioso que o Zelensky, neste périplo, esteve sempre escoltado por aviões europeus, pelos chamados Eurofighter, na Alemanha, da Luftwaffe, Eurofighter também da Itália, depois a Inglaterra foi escoltado por aviões britânicos, também os Typhoon. Quer dizer, no fundo, há aqui um tipo de avião que o Zelensky também andou a ver e que olhou em operação protegendo o seu Airbus presencial. Depois tivemos uma espécie de um reencontro entre amigos. Isto pode parecer o começo de um trailer para um filme do James Bond, em que tu tens, sei lá, o chefe do MI6 a receber um agente secreto, ou o encontro de velhos amigos, mas a verdade é que é apenas o Sr. Sunak a receber Zelensky. Prometeu mais mísseis de defesa aérea, como vimos em Kiev, são precisos, como pão para a boca. Prometeu artilharia, prometeu, no fundo, ajudar a Ucrânia com quase tudo, incluindo drones que vão ser feitos de propósito para a Ucrânia com alcance de 200 km. Depois, tivemos as promessas em Paris, que são ainda mais importantes, sobretudo tendo em conta o que é que a França tem feito até agora, e que é a promessa também de mísseis do tipo Storm Shadow, mas que os franceses chamam Scalp. São estes mísseis, que são mísseis de cruzeiro, que podem ter um alcance, depende de saber qual é o modelo que vai ser dado, mas o alcance máximo destes mísseis é de cerca de 550 km, geralmente tem um alcance de 250, mas já aqui tínhamos dito, é enorme. A Ucrânia pode vir a receber da França, da Itália também e do Reino Unido cerca de 200 destes mísseis, se visto que um deles provocou aquele problema na barbearia com o Ministro dos Negócios da Administração Interna de Luhansk, podes imaginar que outros ataques é que se podem seguir. Zé, falemos de um vídeo que mostra alguma chamada selvageria em cenário de guerra, não é? Claro que se pode tratar de antigos reclusos russos, mas também podem ser soldados normais. Nós vemos aqui 3 soldados russos que caíram numa emboscada e um deles é ferido. E quando se esperava que os camaradas o ajudassem a retirar do local, o que é que fazem os camaradas? Roubam-lhe tudo o que é possível. Tudo. E abandonam-o à sua sorte, algures na Ucrânia. Esta é a solidariedade, cá está, estão a ver, e ele ainda tenta resistir, o ferido, mas não consegue e fica despojado dos bens que traz consigo. Deveríamos ter feito aqui um alerta para
São imagens... Peço desculpa, então... São imagens impressionantes por tudo, não só pela imagem em si, de um homem que é ferido, deixado a morrer pelos próprios camaradas, como pelo teor da... Alguém fez um dia uma observação quando o grande filósofo Thomas Hobbes disse o homem é o lobo do homem. Sim. Alguém fez uma observação, acho que foi o Konrad Lorenz, etologista, que disse, não é verdade, porque um lobo, quando perde uma batalha, oferece o seu pescoço e é poupado pelo outro lobo. É apenas uma observação. Eu queria pedir então desculpa. Não tens pedido desculpa. Compreendo que não tem aparentemente nada de especial, não há grande sangue, mas... Não há morte, há violência, mas não há morte. É uma imagem da selvageria humana no seu pior. Bom, não há nada melhor do que avançarmos, Nuno, falando da esfera política, neste caso das eleições. Na Turquia, em que é que entram aqui? Entram porque a Ucrânia viu com grande ansiedade estas eleições, conseguiu perceber que os dois candidatos que vão à segunda volta das presidenciais, e não te esqueças, a segunda volta é importante, as parlamentares foram importantes, as eleições legislativas, mas as presidenciais são importantes porque o sistema turco é, desde há uns anos a esta parte, um sistema presidencialista e, portanto, é importante saber quem é o presidente. Também é importante saber quem são os deputados, mas é importante saber quem é o Presidente. E os dois candidatos, nas últimas horas, têm-se desdobrado em contactos com a Ucrânia, dizendo estamos ao lado da Ucrânia, somos solidários com a Ucrânia por razões históricas, por razões atuais e porque somos contra a violação do direito internacional. Quem é que vai ser essencial para desempatar entre os dois candidatos, entre o Sr. Erdogan e o Sr. Kılıçdaroğlu? Vai ser este homem, chama-se Sinan Ogan. Ele recebeu apenas 6% dos votos presidenciais, mas se fosse somada a sua votação, por exemplo, à votação do Sr. Kılıçdaroğlu, da oposição, superaria o resultado do Sr. Erdogan. Quem é este homem? Este homem é um homem de origem azeri, portanto nasceu no Azerbaijão, é um homem muito ligado ao espírito fundacional da República Turca, portanto um homem muito ligado, digamos assim, à figura do Kemal Atatürk, e é um homem que tem, durante toda a sua vida, jogado politicamente numa aliança da Turquia com os outros povos. Doutorou-se em Moscovo. Doutorou-se em Moscovo. É um homem que compreende bem os russos, penso que fala russo, fala bastante bem russo. Foi um homem que já disse várias vezes que sabe o que é que a Rússia quer no mundo e sabe também o que é que ele quer. E tem sempre advogado uma aliança com os países da NATO que são, digamos, vizinhos da Turquia no Mar Negro. A saber, a Bulgária, a Roménia e, obviamente, a Ucrânia, que ainda não é da NATO, mas que já está inundada de armas da NATO. Também curioso dizer que em Ankara, os dois candidatos que vão à segunda volta falaram a Zelensky garantindo-lhe que o principal programa militar que neste momento está a ser feito pela Turquia de ajuda à Ucrânia, que é a construção das corvetas da classe Ada, vai ser acelerado para que os ucranianos possam ter novamente uma marinha a sério. Esta é a segunda corveta que está a ser construída em estaleiros turcos. Portanto, a Ucrânia, de certa forma, ficou algo tranquilizada com estas eleições, se bem que não posso, obviamente, excluir a possibilidade de, mais tarde, o governo que sair daqui poder vir a ter manipulações da potência que nós sabemos. Putin já está nervoso e a Rússia já protestou contra o facto da Turquia estar a construir estes navios para a Ucrânia. Porque estes navios estão armados, entre outros, com um tipo de míssil de longo alcance que facilmente pode atingir qualquer dos portos russos do Mar Negro. Zé, não seria comentário de José Milhazes sem falarmos da Igreja Ortodoxa Russa, não é? Mas a culpa não é minha. Não. É que Vladimir Putin hoje assinou um decreto que entrega à Igreja Ortodoxa Russa dois importantíssimos símbolos da Rússia. O ícone A Trindade, de Andrei Rublev, se alguém ainda não conhece, que olhe, porque é uma obra-prima. Eu tive a oportunidade de ver várias vezes este ícone a poucos centímetros. E a urna em prata com os restos mortais de Alexander Nevsky, que é outro herói da Rússia. O ícone foi pintado há mais de 600 anos, sob madeira, e é a maior obra-prima da pintura religiosa russa de todos os tempos. E estava guardada na Galeria Tretyakovsky de Moscou. Depois da Revolução, foi retirada de uma igreja e levada para a galeria.
Agora vai voltar à igreja onde se encontrava. Só que existe um problema. É que os técnicos estão convencidos que a retirada deste quadro da galeria vai fazer com que ele se perda eternamente para a humanidade, porque a igreja é incapaz de manter este quadro no estado em que ele se encontra e não o deixe de deteriorar. Ainda recentemente, o presidente Putin autorizou a saída do quadro e entregou-o temporariamente à Igreja Ortodoxa Russa, e quando devolveram, já trazia umas dezenas de lugares onde foi preciso restaurar o ícone. Agora, a Igreja diz uma coisa muito séria. É que, se estas relíquias estiverem nos templos ortodoxos, isto será um contributo para a vitória da Rússia na frente de combate. Zé. Vamos ver, só quero acrescentar, Sim. é porque em português existe um ditado muito curioso, que é: a descer todos os santos ajudam. Pois. Eu espero que eles não invirtam a margem. Temos aí uma série de comparações tuas que dão que pensar, mas que vão ter que ficar para sexta-feira. Nuno, fechemos muito rapidamente com uma menção à Eurovisão. Em que tom? O Sr. Lukashenko andou desaparecido. Agora reapareceu bastante debilitado e com os seus generais tratando da defesa aérea. E um blogger russo-ucraniano fez esta brincadeira, não sei se podemos tirar as legendas por baixo, senão eu não consigo traduzir, e que substituíram o diálogo dele, não sei se podemos pôr som, transformando um diálogo sobre defesa aérea num diálogo sobre a Eurovisão. Ele diz: bem, eu acho que isso é um resultado estranho, porque o Chá-Chá... A Finlândia devia ter ganhado. Devia ter ganho. O Chá-Chá-Chá realmente era uma grande canção. Eu acho que tudo isto aconteceu porque há um plano para levar o prémio para a Finlândia, Para a Suécia. para a Suécia, para os 50 anos do ABBA. Como sabem, eu sou um grande fã do ABBA. Aliás, eu mataria qualquer pessoa que soubesse os poemas do ABBA melhor do que eu. E depois há um que diz assim: Sr. Presidente, nós sabemos que o senhor é a melhor pessoa que canta o Dancing Queen, e depois podemos pôr o som. É que entanto começa a tocar um telefone. E ele diz: mas quem é que está a telefonar a esta hora? E ele diz: continuando, eu acho que esta canção não devia ter ganho a Eurovisão. Também não percebo porque é que rejeitaram a minha canção, que era 4 sacos de batatas para Putin. Era uma boa. E agora começa a tocar o telefone. Ele diz: o que é que eu disse sobre a porcaria dos telefones? Não, mas o que é isto? Mas quem é que está a brincar com isto? Não me digam que é outra vez o chefe dos serviços secretos ucranianos que está a pregar uma partida. Pronto. É uma brincadeira sobre o Sr. Lukashenko. Ele que não leva a mal. A irritação do Lukashenko com a vitória da Suécia na Eurovisão. Quem diria que hoje iríamos terminar assim? Voltamos a ver-nos na sexta-feira.